Os erros agora poderão ser usados contra nós em algum futuro. Bom dia, gente. De novo, só para ficar bonitinho na gravação, bom dia. Nós somos a ABC2, uma Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, e somos do grupo de Campinas. Nós nos reunimos quinzenalmente, a cada 15 dias, todos os sábados, às 10 horas até meio-dia, nós estamos nos reunindo atualmente por esta plataforma Google Meet, e depois temos nossos encontros disponibilizados na plataforma do YouTube, mas nós também podemos ser encontrados através do nosso Instagram e do nosso Medium, não sei, fica aí o critério para vocês. Ou se vocês quiserem pensar, aquela plataforma à la Kardec, minha Medium. Mas, desculpa, muito ruim, eu sei. Mas, bom, nós estamos agora no nosso estudo do livro Capitalismo e Progresso, estamos entrando no nosso terceiro capítulo. Esse capítulo a gente está dividindo em duas partes. O primeiro vai ser a parte com a Ana Bezerra. Caso vocês estejam em dúvida de quem seja, é essa pessoa na foto, mas não sou ela, só estou na conta dela, mas ela acenou ali para vocês. Nós estamos no estudo do terceiro capítulo, vai ser ela que vai estar trazendo a primeira parte. A segunda parte é um spoiler, mas já peguem esse spoiler, vai ser a Amandinha. Aqui para mim ela tá na esquerda, por isso que eu tô fazendo assim, mas não sei onde que ela tá para vocês, mas é a Amanda Amaral. Aí que também. Então deu certo a princípio. Ela vai estar trazendo a segunda parte do nosso estudo. E, gente, tudo aquilo que nós falamos aqui, embora nós façamos parte da ABC2, não exatamente isso corresponda a que a ABC2 está assinando embaixo daquilo que a gente fala. Porque a gente pode falar besteira. Então, eles não estão assinando embaixo daquilo que a gente fala. Mas nós fazemos parte desse grupo, nós estamos estudando esse livro e tudo mais. E é isso. E como de costume a gente tem feito, nós temos uma pessoa que nós trazemos para falar quem somos nós. E hoje, no Quem Somos Nós, nós temos o nosso grandiosíssimo Alden para falar quem somos nós. Então, Alden, é com você. Bom dia para todo mundo de novo. Gostei da intro aí do nosso amigo. Grandiosíssimo, acho que nem tanto não, eu não passo de 1,70, mas enfim, vamos lá. Bom, eu acredito que o que me levou na BC2, primeiramente, foi Deus, porque durante ainda no ensino médio, que eu tive meu primeiro contato com a BC2, e foi um período bem difícil na minha vida, assim, de muitas perdas. E até então eu tinha nascido no lar cristão e nunca tinha tido contato com nenhum outro tipo de ideologia que fugisse desse contexto crente, digamos assim, contexto eclesiástico. E então, para falar a verdade, foi o primeiro meu contato, que eu comecei a ter contato com ateísmo, darwinismo, esse tipo de coisa. E, enfim, ideologias que falavam contra Deus, né? Que simplesmente, o que eu posso dizer, tentavam pregar a descrença, né? Professores de ensino médio e tudo mais, aquele bombardeio de ideias, junto com os períodos que eu estava passando na época, bem complicado. E então fui pesquisar, como eu sempre gostei de estudar, fui fazer. Será que tem relação? E naquela época eu fazia técnico em Química, e hoje eu sou do curso de Química, da graduação de Química, da Unicamp, então eu sempre me interessei por ciência, então eu comecei a pensar. E uma vez um professor ateu meu do ensino médio, tentando desbancar Deus, ele simplesmente falou que a ciência é a busca pela verdade. E se eu tenho certeza de que Deus é verdade, então por que de uma certa forma ou de outra, não existe uma relação entre a ciência, que se diz ser a verdade, e Deus, que eu também queria ser a verdade? Então eu comecei numa rápida busca no Google, eu acho que foi o segundo link, em 2015, que já dei de cara assim com o portal da BC2. Então a partir disso eu comecei a ver, a estudar, e em 2018, no TMR, acho que foi da ABU, eu conheci o Gesiel. E Gesiel me apresentou e falou que tinha um grupo de ABC2 aqui em Campinas. Aí meus olhinhos já brilharam como criança em loja de doce, né? Falei, bom, agora é minha chance. E desde então, tenho participado dos encontros, desde então eu tenho me fortalecido junto com esse time.
E eu tenho muito feliz fazendo parte e aprendendo cada vez mais. Então, várias questões que eu tinha foi respondido, e a BC2 foi um grande ponto forte aí no meu crescimento como pessoa e no meu crescimento também como cristão, propriamente dito. Me tornei um cristão muito mais forte depois de aprender tudo aí que a gente já viu bastante. E o que eu mais ficou de lição para mim, que a BC2 me ensinou, foi propriamente a questão do diálogo e do debate. Em poder ouvir outras visões que não sejam as suas, em você poder ver outras formas de pensamento, e entender que mesmo dentro do nicho cristão, não existe só uma forma, às vezes, de você interpretar certos assuntos, mas sim de que muitos outros assuntos, muitos outros debates, eles podem ser realizados dentro da esfera cristã e longe desse paradigma e longe desse roteiro, que eu acredito que muitos conhecem, que muito é pregado hoje em dia no cristianismo como sendo essa esferinha fechada. E a BC2 me ensinou a ter uma mente crítica, a ter uma mente aberta em relação a esses assuntos. Ao invés de fazer militância e debater sobre um assunto, mas ter uma mente ampla, para poder entender as amplas visões e assim a gente chegar numa conclusão. Então, praticamente, o que fica para mim de maior lição que eu aprendi nesse tempo, caminhando junto com a BC2, foi a questão do debate. Foi a questão de compreender e avaliar as várias visões e a ideia, a partir disso, tomar uma conclusão. É isso. Legal, muito obrigado, Alden, por participar com a gente e comentar da sua entrada. Galera, quem tiver curioso para ver os outros que nós tivemos, acesse o nosso canal no YouTube e dá uma olhada lá, tanto no estudo quanto nas pessoas também que já participaram dessa parte. O Alden colocou, tipo, é sensacional. A gente vai ter mais pessoas comentando mais pra frente, mas já fique com esse deslumbre da experiência do Alden, como ele chegou aqui na BC2 Campinas. E galera, como é uma prática entre nós também, além de fazermos o nosso estudo, nós também participamos de um momento devocional, porque nós entendemos que tudo se consiste em Deus. Então a gente gosta de ter esse momento de uma breve devocional para que a gente reflita antes de partirmos para o nosso estudo. Com isso, eu gostaria de convidar a nossa amiga Ana Roubada, por causa de furtado. Eu falei que eu ia citar essa piadinha muito ruim, mas enfim, gostaria de convidá-la para estar fazendo o nosso devocional. Muito legal, depois dessa apresentação, estou honrada. Bom dia, pessoal. Hoje a gente está no nosso terceiro de 6 encontros, né? Então, ao final dessa reunião, a gente vai estar na marca de 50% do Capitalismo e Progresso. Espero que vocês estejam animados. E gostaria que hoje a gente começasse a pensar sobre criação, né? As coisas vão fazer sentido enquanto eu falar, espero. Queria que vocês pensassem sobre algo que vocês já criaram, né? Tanto um texto, um poema, uma música, ou uma comida, ou até um post para alguma página do Instagram, ou de algum blog que vocês administram. E que vocês se lembrassem, a partir disso, como é a sensação de olhar para aquilo e ver que está finalizado. A gente é invadido por essa sensação de bom trabalho cumprido, né? E até de um certo orgulho da nossa criação. A gente olha e fala, uau, deu certo, né? Que legal. E tem várias passagens na Bíblia que falam sobre a criação de Deus e como Deus tem prazer nela. Então, eu gostaria que a gente lesse juntos hoje um trecho do Salmo 104, que eu já estou aberta aqui. A gente vai ler os versículos 19 até o 24, e depois o versículo 31 desse mesmo salmo. Daí começa assim no verso 19. Fizeste a lua para marcar as estações, e o sol sabe a hora de se pôr. Envias a escuridão e se faz noite, quando vagueiam os animais do bosque. Os leões jovens rugem por sua presa, saem à procura do alimento que Deus lhes provê. Ao amanhecer, eles se recolhem, voltam à toca para descansar. Então, as pessoas saem para o serviço, onde trabalham até o entardecer. Ó Senhor, que variedade de coisas criaste! Fizeste todas elas com sabedoria. A terra está cheia de tuas criaturas. Daí no verso 31 diz: que a glória do Senhor permaneça para sempre. O Senhor tem prazer em tudo que criou. Então, eu convido vocês a lerem esse salmo inteiro, né, em algum outro momento, mas que agora a gente reflita
sobre o amor de Deus e o cuidado dele, né? Como ele é detalhista com a criação e como ele cuida de cada pequeno aspecto, e também dos grandes, né? Ele criou os astros no céu e também todos os seres na terra e nos mares, e ele provê o alimento, ele provê o abrigo, enfim, ele tá de olho em tudo. E ele tem prazer nisso, né? Ele tem prazer em ter esse cuidado e esse carinho. Então, hoje, a Ana vai guiar o nosso estudo, nesses capítulos que falam um pouco sobre os pontos fracos da fé no progresso, e um deles é sobre a vulnerabilidade do ambiente, né, ou o que a gente chama de recursos naturais. Mas o meu desejo para todos nós, né, como cristãos, mas também para a humanidade, até certo ponto, na medida do possível, é que a palavra de Deus guia a gente no nosso relacionamento com a criação dele, né? E que a palavra de Deus também alimente o nosso maravilhamento com todas as obras dele. Então, gostaria que a gente orasse para começar o estudo. Posso orar, Arthur? Ou você ora? Eu oro, tá bom. Então, tá. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por esse dia. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui juntos, Senhor, desfrutando da comunhão entre os irmãos, mas também aprendendo de Ti, Senhor, e aprendendo também como Te glorificar em tudo que a gente faz. Dá sabedoria, Senhor, ao Arthur para conduzir a nossa reunião, e também a Ana, Senhor, para conduzir o nosso estudo, e também a cada um de nós, Senhor, para, durante esse momento, sermos construídos e instruídos por Ti. Senhor, que a gente possa sempre crescer na Tua palavra e fazê-la conhecida entre todas as pessoas. Pai, muito obrigada por esse dia e ser conosco durante a nossa semana. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, muito obrigado, Bia, pela devocional. Gente, então eu vou passar agora para a Ana Bezerra, mais uma vez só que aqui está ao vivo ali, e ela vai conduzir então agora o nosso estudo. É com você, Ana. Obrigada, viu? Gente, é uma honra aqui. Oi, fala. Oi, gente, bom dia. Arthur, lembra de gravar aí? Tá gravando já. já. Tá gravando? Ok. Gente, vocês estão vendo direito que a apresentação, só confirmem. Para mim me sinto muito honrada, assim, né, por falar de um tema tão... muito interessante, ao mesmo tempo é um desafio. A gente estava até falando da leitura do livro, que pelo menos para mim, que eu não sou economista, não sou nada, sou uma leitora só, né? Não é uma leitura assim, né? Bem fácil de fazer rapidamente, mas assim, depois que você faz, você vê que vale a pena. Então, a gente, como vocês sabem, está lendo esse livro, e eu peguei aqui uma colinha do nosso Instagram para fazer um resumo daquilo que aconteceu até hoje, já que estamos no meio da nossa jornada, né? Então, nós fizemos primeiro a primeira parte do livro, né, que foi o Gesiel, em que nós traçamos um plano de fundo para entender um pouco de onde esse livro, né, ele está situado. E aí a gente entendeu a influência do pensamento de Kuyper, do neocalvinismo, no autor mesmo do livro. E essa influência, ela tem como objetivo propor um olhar que vá além do sistema social e que explora raízes sociais e culturais de um determinado fenômeno. E, no caso, nós estamos falando de fenômenos econômicos, né, e de sistemas econômicos. Sempre no primeiro encontro, a gente entendeu um pouquinho do contexto do surgimento do capitalismo, e o Gesiel explicou como que era a visão do homem medieval sobre si e como isso mudou com o advento da modernidade, né? Então, com a ideia de que nós somos livres para enriquecer e essa autonomia do ser humano. E nós entendemos que com o iluminismo, a fé do progresso, ela encontra, assim, um terreno fértil para poder se alastrar mesmo por toda a sociedade ocidental. No segundo encontro, que foi o encontro da semana retrasada, a gente falou um pouco de uma parte mais histórica mesmo, e viu as mudanças da Revolução Industrial até o capitalismo de hoje. E assim, a gente
percebeu que com a Revolução Industrial, todos nós sabemos que estudamos em algum momento na escola, né? A gente teve um grande desenvolvimento tecnológico que até hoje não parou, né? Uma expansão de indústrias e cidades, e aí a gente tem esse desenvolvimento tecnológico, o progresso tecnológico, que ele passa a ser um fim em si mesmo. E a gente viu um pouquinho no contraponto socialista, que aparentemente alguém poderia colocar do outro lado, assim, do capitalismo, por vários motivos, mas o autor, né, na sua análise bem específica do progresso, ele fala que a mesma fé do progresso iluminista que tem no capitalismo, a gente vê no socialismo, né? E nós podemos ver isso bem claramente com a marcha, né, inexorável da história de que Marx fala, do materialismo histórico, e é interessante, talvez, porque a gente consiga ver muito bem isso no marxismo, por nós estarmos dentro de um país capitalista, né, num sistema capitalista, e esse livro está nos fazendo enxergar essa fé no progresso na nossa sociedade. E aí a gente falou um pouco do fato que, para o autor, nós cristãos também podemos responder, nós iremos responder, quer dizer, pelo desenrolar da sociedade ocidental, né? Então, tudo isso tem a ver com a gente. E hoje, em específico, nós vamos falar dos desapontamentos do progresso, nós vamos falar de aquilo que, digamos, a gente pode dizer que pode ter dado errado, né, que deu errado. E eu lembro que no final do nosso encontro passado, a gente teve uma pequena discussão do fato que o autor fala bastante da Europa e dos Estados Unidos, né, do hemisfério norte do mundo, porque ele está falando de revolução industrial, de iluminismo, né, e aí a gente se perguntou, e como que tudo isso se reflete aqui? Eu acho que hoje nós vamos ver um pouquinho como tudo isso se reflete aqui, porque nós vamos ver exatamente o lado B do progresso, dessa ideologia ou dessa fé no progresso, né? E a gente viu, então, que o progresso, que essa ideia, né, da autonomia humana, ela era vista no iluminismo como uma confirmação da soberania do homem, né, que conseguiu finalmente submeter a natureza a si e ser criador, assim, de um processo, de um progresso, assim, tecnológico por meio das suas capacidades. Mas, depois do iluminismo, né, a gente percebe que esse progresso, ele assumiu uma soberania e subordinou o homem. Assim, o homem, ele se torna sempre mais servo desse progresso e sempre menos criador. E assim, a gente percebe que parece o progresso parece quase um bicho que vai comendo muitas coisas em volta de si, e tudo parece que se torna a serviço, né, da fé no progresso. E uma das coisas que estão a serviço do progresso seriam os serviços de gestão, a inovação tecnológica de que a gente falou no nosso encontro passado. O mercado, ele precisa ser planejado a partir do fato que o progresso é que está conduzindo tudo isso, e assim a gente tem um apoio governamental que ele é sempre maior, para que o progresso continue, né? E muito essa frase aqui, né, do autor, ele fala assim, um sistema social no qual tudo está direcionado para um progresso ininterrupto pode continuar a existir? Então, ele nos provoca, né, com essa pergunta, e ele mostra que a continuação desse sistema social, assim como ele está, ele vai trazer pontos fracos ou vulnerabilidades que são inevitáveis, né? E as três que ele traz são a vulnerabilidade do ambiente, do sistema e a do homem ocidental. Hoje, nós vamos falar da vulnerabilidade do ambiente e do sistema. E também vai ter até algumas reflexões sobre a mentalidade do homem ocidental no final. Mas vamos deixar isso para a próxima, né? Para o capítulo 14, que é o próximo encontro. Então, quando a gente pensa no ambiente, na vulnerabilidade do ambiente, é interessante fazer trazer uma ilustração, né, que nos faz entender as coisas de maneira muito mais fácil. Então, se eu tenho uma nave espacial, a gente percebe que ela tem um sistema interno perfeito e funcional, mas ela não é autossuficiente, ela não voa sozinha, ela precisa de uma fonte externa a ela, que no caso é o combustível. E assim,
é o progresso, né? Ele acaba tendo que se servir do ambiente da Terra constantemente para progredir. O nosso sistema de organização social atual, ele é assim. E aí a pergunta é, será que a Terra, ela aguenta, né, esse progresso constante? E aí, depois nós vamos falar da vulnerabilidade do sistema, em que nós vemos que a economia de mercado, hoje, é inevitável que ela precise de um suporte do governo, né? E na maior parte dos países, nós vemos que essa relação ela é problemática. Sempre há os problemas de que nós vamos falar mais para frente, que são o desemprego e a inflação. E esses dois problemas, que nós ouvimos até todo dia no jornal, eles não são de fácil solução, né? Então, nós vamos começar aqui pela vulnerabilidade do ambiente, né? E, espera aí, só um instante que eu estou... do ambiente, e a gente percebe que o ser humano dentro, né, ele está dentro dessa espaçonave como um passageiro pela estrada, e a gente vai se perguntar, no próximo encontro, será que o ser humano ele consegue sempre cumprir o papel que lhe é atribuído? Porque, com o progresso continuando, ele sempre vai ter que mudar de papel, digamos assim. Então, nós temos esses desafios para a nossa cultura ocidental, e todos esses problemas, eles estão interconectados entre eles. É muito claro, hoje se fala sempre mais, né, da vulnerabilidade do nosso ambiente, da escassez de recursos de matérias-primas, de energia, a disponibilidade de solo para o cultivo, e nós vamos traçar um pouco com números, que não são a minha praia, o que nós estamos praticamente causando ao ambiente, para entender que realmente nós somos essa espaçonave que precisa constantemente das matérias-primas, da energia, e que essas coisas não são infinitas, né? Então, só para, assim, como vocês veem, eu falei números, mas nos meus slides não tem números. Nós vamos ver aqui que, por exemplo, alguns exemplos. Nos Estados Unidos, o consumo médio per capita, ele é 50 vezes maior do que na Índia. E a Índia, a gente sabe que tem muita, muita mais gente do que os Estados Unidos. E é 3 vezes maior do que o da Europa, o consumo médio per capita, né, de um país. E quando a gente vê o consumo de matérias-primas, a gente percebe que o Ocidente inteiro, o Ocidente desenvolvido, ele consome de 30 a 50 vezes mais do que os países em desenvolvimento, quando se trata de questão de matérias-primas. E agora, ainda mais dados, né? E a gente vê que em 1950, os Estados Unidos, eles consumiam 2 bilhões de toneladas de matéria-prima. E poucos anos depois, essa quantidade de consumo de matéria-prima, ela duplicou. E o produto nacional bruto, ele aumenta 126% nesses anos, de 1946 a 1971. Mas o que assusta é que nesse mesmo período de tempo, a poluição aumenta sempre nos Estados Unidos em 1000%. Então, nós temos aqui também aquele dado que eu acho que é até muito famoso, que 20% do mundo consome 65% das matérias-primas, né, total, disponíveis, assim, né. Então, assim, a gente tem muitos dados, a gente poderia falar muitos dados, hoje se fala, de como realmente os países desenvolvidos, eles acabam dependendo, né, mesmo, praticamente do mundo inteiro para continuar o próprio padrão de vida. E aí o autor aqui, ele faz uma comparação bem interessante, que seria, ele fala assim, enquanto o homem romântico, né, no romantismo, ele representava a natureza em seus quadros, uma natureza selvagem, que se sobressaía sobre ruínas, né, então, representando a natureza que é mais forte, né, do que o desenvolvimento humano, do que uma obra, né, construída pelo homem. Hoje, a gente poderia pintar um outro quadro, que eu não preciso nem mostrar esse quadro para vocês, mas ao falar, eu acredito que vocês vão criar a imagem na mente de vocês, que seriam de fábricas
em estradas que às vezes estão perdidas e fechadas, que já não são mais usadas, no meio de uma natureza que está bem destruída, né? Não é essa natureza selvagem aqui que envolve uma ruína. E então é uma expansão que ela acaba colapsando porque tem limites, né? A expansão tem limites. E quando a gente vê quando a gente percebe que os países desenvolvidos eles não têm matéria suficiente, o recurso energético suficiente para que eles prossigam no próprio padrão de vida, digamos assim, ou no próprio espaço vital, né? E aí, o autor, né, ele fala assim, que os países ricos do Ocidente, eles precisam do mundo inteiro para continuar sua própria expansão econômica, né? E essa afirmação, ela é bem forte, né, mas ela também, ela é muito real. E nós podemos, então, o que acontece? Todos nós sabemos que os países desenvolvidos têm grande poder tecnológico, econômico, têm uma grande capacidade científica de defesa, mas aqui vem um paradoxo, eles não realizam nada disso sem uma grande oferta garantida de matérias-primas e de energia, né? Então, eles não são autossuficientes com suas próprias fontes domésticas, né? E aí, nós nos encontramos aqui com muitos limites, né, que seriam as matérias-primas, o espaço, que ele é finito, né, estamos aqui na Terra, não temos outro lugar, e as energias também, elas são finitas. Esses seriam alguns dos limites que Howard, nossa, meu Deus do céu, eu treinei tanto esse nome, Rosward, ele fala no livro dele. E é interessante, né, que o que acontece é que, por como as coisas estão indo hoje, nós estamos indo além dos nossos limites, assim como essa mancha de pintura, ela está além do seu quadradinho branco, né? Então, a gente não está, assim, dando conta disso. E aqui, o autor faz aí, ó, Hausward, vou ler aqui, Hausward. Aqui o Hausward, ele faz essa reflexão de que o capitalismo, ele é um sistema de progresso extremamente flexível, no sentido que ele se adapta muito, né? Ele se adapta, ele chega, e onde quer que ele chegue, ele acaba se instaurando e se adaptando à realidade daquele lugar. Mas o que não é flexível dentro do capitalismo? O progresso. O progresso não é flexível, ele é um pressuposto indispensável e aceito. Então, mais uma coisa que o progresso internaliza dentro de si para que possa continuar é a tecnologia, para que ele possa continuar e aí obtém apoio governamental para se proteger. A gente poderia dizer que existem pelo menos duas soluções justamente para esse desafio dos limites diante dos quais nós nos encontramos. Por exemplo, quando se fala da quantidade das matérias-primas, até mesmo das energias, fontes de energia, nós temos até hoje existe uma mobilização da capacidade tecnológica para evitar ou para adiar esses limites. Porque, então, tenta-se melhorar através da tecnologia os métodos de exploração, tentam-se conceber novos métodos, tentam-se conceber fontes de energias alternativas que já existem, né? Uma outra possível solução poderia ser o mecanismo de preços da economia de mercado. É algo que já acontece em situação normal, quando tem uma alta demanda, mas pouca matéria-prima. Então, os preços aumentam para que a demanda diminua. Então, seria utilizar esse mesmo mecanismo de preços em favor do meio ambiente. Às vezes, pode ser com taxações, com aumento de preço, para que a poluição possa ser diminuída. Essas soluções, elas não fogem da ideia de progresso, né, em que a gente está inserido, mas o autor mesmo argumenta que elas têm refutações muito convincentes, muito sólidas, né. A primeira refutação é que todos esses limites, as matérias-primas, o espaço, as energias, eles são interdependentes entre si. Não tem como você tentar resolver um sem mexer no outro, né? E um exemplo
se nós substituirmos as matérias-primas por primas naturais por matérias-primas sintéticas, a gente iria envolver a fabricação dessas matérias-primas sintéticas. Então, nós teremos mais poluição e mais consumo de energia. Parece uma conta, né, que não fecha. Um exemplo que o autor dá são dessas salas. Se você vê um mapa de uma casa, as salas elas são conectadas entre si por paredes. Inevitavelmente, quando você mexe uma parede mais para um lado, mais para o outro, um cômodo vai ganhar mais espaço, mas o outro cômodo vai perder. E é nesse sentido que ele fala que esses limites eles são conectados entre si. Mas ele também fala que nem tudo é perdido, que essa conta nem sempre dá zero. Ele dá o exemplo da reciclagem, que não é algo que é totalmente perdido, né? Em relação que, não adianta de nada. Mas ele diz que ele faz uma afirmação muito forte de que o homem moderno, ele parou de temer a Deus, ele começou a temer o tempo, porque a gente não pode escapar desses limites naturais e espaciais. E aí, o que pode ser feito é adiar a colisão fatal. Se a gente continuar pensando na metáfora da espaçonave, né? A gente tem que adiar uma colisão, a gente tem que, pelo menos, tentar aterrissar, né? Mas é um adiamento sempre, né? Não é algo que pode ser totalmente anulado, assim. E aí, a refutação da segunda possível solução, que seria a política governamental mesmo, de aumentar, que seria o mecanismo de preços, né? Você mexer com o mecanismo de preço. O prêmio Nobel Jan Timberg, ele já, como é que fala? Conseguiu, assim, mostrar que os preços especulativos, o intervalo de tempo entre eles, dificilmente ultrapassa os 5 anos. E também a gente percebe que a elevação de preços, isso é muito claro para a nossa vida de pessoas comuns, ela tem dois lados, que é o aumento de custos para o consumidor e aumento de renda para o produtor. Então, isso seria algo que é totalmente totalmente indesejável, né, assim. Porque quando nós temos esse aumento de custo, você não vai falar para um homem da sociedade ocidental desenvolvida diminuir o seu padrão de vida, né, por causa, para preservar algumas matérias-primas, porque o preço de custo delas aumentou. Simplesmente essa ideia não existe, né, na mentalidade e nas sociedades ocidentais. Não existe abrir mão do padrão de vida. Inclusive, o padrão de vida, ele sempre sobe, ele só sobe, né? As condições sociais, elas só sobem. E aí, a gente tem essa frase bem emblemática do Galbraith, que é assim, que o progresso social é idêntico ao aumento de padrão de vida, tem o aspecto de uma fé. Então, a gente volta aqui, né, no nosso campo, no que a gente falou bem no nosso primeiro encontro, que é quase impossível, a gente não consegue dissociar uma sociedade progredindo de um aumento de padrão de vida. E ele fala, isso é tão indissociável que parece quase uma fé, né? E, de fato, a gente está tratando essa fé no progresso exatamente como uma fé, né? Algo que é muito mais profundo do que só um sistema social. E o que acontece por que isso? O aumento de preço, a gente sabe que ele então vai gerar o aumento das matérias-primas, gera o aumento do preço que chega ao consumidor, e aí, como é comum que isso aconteça nas nossas sociedades, há uma imediata reação, que é a exigência por compensações de renda e aumentos salariais. E aí o autor até mesmo fala que é tolo esperar que haja um mecanismo que direcione permanentemente os impulsos do desejo humano, né? E então tem coisas bem profundas que não será um mecanismo assim, uma ferramenta, no caso governamental de aumento de preços, que irá tirar, né? E aí é disso que ele fala, que o mecanismo é mais uma coisa, esse sistema de preços, que ele acaba entrando dentro das exigências do progresso. E ele fala que enquanto o sistema de preços continuar a funcionar como um mecanismo, a parte da sua própria natureza será servir ao progresso material. Não importa quanto a sociedade como um todo possa estar em perigo, né?
E nós temos aqui uma tentativa, né, que fez bastante sucesso, que foi o aporte do Clube de Roma, que na realidade é um grupo bem seleto, né, de pessoas que estudam muitos assuntos que têm a ver com desenvolvimento, tudo, tem até o FHC, e eles se reuniram e fizeram esse aporte do Clube de Roma, que foram alguns documentos que ficaram muito famosos por suas conclusões, e qual que era a proposta deles? Era tentar encontrar uma solução para as reservas existentes, que nós sabemos que são limitadas, e os limites ambientais, e também para que o livre mercado, né, e no caso o progresso, possa continuar, mas de uma maneira diferente. A solução que eles encontraram no primeiro relatório seria um congelamento no crescimento da produção, reprodução de países ricos, então ter máximo 2 filhos por família, e uma ajuda financeira maciça e substanciosa de países ricos a países pobres, né, que seria isso uma condição indispensável. O fato que o que o autor quer chamar aqui a atenção não é no mérito, se isso é factível ou não, mas ele quer chamar a atenção que em nenhum momento nesses relatórios mesmo todos esses relatórios, essa tentativa de encontrar uma solução, dentro deles tem sempre a ideia de que eles não colidem, né, com a fé no progresso, eles são totalmente alinhados. E aí ele fala que isso acaba trazendo para a gente, o aporte do Clube de Roma, um problema de natureza ética, né? E qual que seria esse problema? A ética do estudo do Clube de Roma é uma ética da manutenção e da sobrevivência do sistema. Seria como dizer assim, a Terra, ela é muito pequena para a gente, então vamos se encaixar aqui, né? Vamos tentar fazer algo, é como se fosse assim, é pequena demais, então a gente precisa aprender a se conter. O que nós vamos fazer para se conter dentro dessa Terra? E aí ele fala que existem dois tipos de ética, que seria a ética da sobrevivência e a ética do progresso. Mas as duas, essas duas éticas, elas acabam fornecendo normas para o que é o bem e para o que é o mal. E isso acaba, então, a crítica dele é exatamente que a ética que esses modelos propõem, elas são baseadas em metas, né, e não em princípios. E isso acaba sendo um grande, né, um belo de um problema, assim. E aí, vamos falar agora da vulnerabilidade do sistema, que essa parte, para mim, foi a mais difícil, né, falar daquelas coisas que a gente sempre ouve no jornal, que é inflação e desemprego, né, e os dois problemas, né, que estão dentro do sistema seriam a inflação e o desemprego crônico e estrutural. Então, as soluções clássicas, né, para esse problema. Para a inflação, seria reduzir a oferta monetária, então isso combateria a inflação, mas agravaria o desemprego. E existem esforços de conter o desemprego, poderia ser um aumento de gastos públicos, mas isso estimularia a inflação. Então, a gente se encontra realmente, praticamente nesse círculo vicioso, assim, que parece não ter solução. Por isso que ele fala que o sistema em si é vulnerável, e por isso que ele fala que o desemprego não só é crônico, mas é estrutural, porque ele acaba são problemas que nós enfrentamos e estão conectados com a estrutura da economia ocidental. E qualquer contramedida, ela só é temporária e provisória, né? Nunca é definitiva. E aqui ele mostra para a gente como que o padrão de produção de moeda, de oferta monetária, ele mudou depois da crise dos anos 30, do padrão ouro para o padrão trabalho, padrão de trabalho, né? E esse que seria a oferta, nós tínhamos antes, né, uma oferta monetária
que ela foi adotada primeiro na Inglaterra e depois se tornou um padrão, que seria esse padrão ouro. Você tem em um país uma quantidade de ouro, ou no caso, poderia ser outras pedras preciosas, mas foi estabelecido o ouro, e aí se vincula a extensão da oferta monetária interna à quantidade de ouro que está presente no Banco Central do seu país. E isso estava associado ao laissez-faire, que é essa maneira de funcionar autorreguladora de acordo com as transações de um mercado privado e do país com o exterior. Então, as duas coisas, elas estavam funcionando até o colapso delas nos anos 30. E aí, o que aconteceu para que os países realmente se recuperassem dessa crise dos anos 30? Antes de tudo, ele fala que o padrão, que o laissez-faire, que seria essa economia livre de mercado, né, ele já começa a colapsar mesmo antes da crise dos anos 30, porque aquela livre concorrência de que tanto se fala que é o capitalismo, ela já tinha se tornado grandes monopólios e grandes oligopólios. Então, o laissez-faire, ele fala que foi um curso da história. Ele chegou a esse ponto e não tinha como ele continuar do jeito que ele era, né, uma livre concorrência. E ele teve, assim, uma vida econômica que o levou a isso. Então, nós passamos, depois da crise dos anos 30, do padrão ouro ao padrão trabalho. Ou seja, os países, para que houvesse justamente essa recuperação, eles começou-se, então, a fazer uma oferta de dinheiro internalizada e permanente no sistema de progresso da sociedade. Então, o ouro foi deixado, né, como padrão para a oferta de dinheiro, e aí a oferta de dinheiro, ela também parece que é engolida por esse sistema do progresso. E ela também faz parte dessa constante ideia de que precisa progredir. O que acontece é que então, nós tínhamos já a tecnologia, a função empresarial e o papel do governo já fazia parte desse grande sistema de progresso, e agora nós temos também, né, a oferta de dinheiro. Ele depende do sistema social, porque do sistema que exige um processo econômico, a oferta de dinheiro. Então, no começo ela parecia uma fórmula mágica. Então, a gente expande a oferta de dinheiro por opção, e aí nós conseguimos fazer ajustes contínuos, mesmo que a nossa quantidade de ouro seja limitada. Todas essas políticas orçamentais keynesianas, elas foram aceitas, assim, né, em países ocidentais, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, sem nenhum problema. Mas aí, qual que é o problema? É que justamente essa fórmula, ela parecia ser mágica. E ele faz um exemplo de como se fosse um mágico que ele só consegue fazer chover, por exemplo. E aí, só que ele não consegue fazer parar de chover. Então, ele acaba se afogando, né, na própria fórmula mágica que ele tem. E o que acontece? Que ele fala que o problema é que cada grupo social, ele exige a sua própria parcela de progresso, e reivindica aumentos de salários, e a oferta de dinheiro, ela não depende mais desse vínculo externo, que era o padrão ouro, mas ela vai depender sempre mais de reivindicações, e ela só aumenta, não tem como, o progresso, ele é assim, ele não tem como ele volta para trás, né? Então, ele é como uma ponte, que nós estamos andando, e a ponte atrás da gente, ela vai se destruindo, e não tem como voltar para trás, o único caminho é o progresso. Ele diz que com o padrão ouro, existiam esses efeitos de frenagem, porque o próprio ouro tinha os seus limites. E aí, quando se perde o padrão ouro, o que guia o processo são realmente as reivindicações dos vários grupos sociais por aumento salarial e tudo mais. O que acontece? Que ele explica que tudo isso que a gente está falando, o aumento do desemprego, né, e tudo isso, ele representa, que eu acho que aí é a parte mais contundente mesmo do capítulo, a vitória do utilitarismo na cultura ocidental.
né? Então, ele fala assim, então, o fim do padrão ouro, ele se torna, a oferta de dinheiro, ela está agora interna ao sistema, e aí ela também tem um papel indispensável para o progresso. Então, assim, a nossa oferta, ela não pode ter mais, a oferta de dinheiro, ela não é mais lá de fora, e tudo isso, ele acaba nos trazendo para o... E ele associa essas duas coisas, o desemprego e a inflação, ao utilitarismo. E de que maneira que ele faz isso? Ele fala que esses dois males, eles são um subproduto natural do nosso sistema social. Então, a inflação, ela é esse produto de um sistema que é fortemente orientado para o progresso econômico, e, ao mesmo tempo, o desemprego estrutural, ele é um subproduto espontâneo desse progresso tecnológico de que a gente falou também. Então, o desemprego econômico, o desemprego estrutural, a gente poderia também chamar de desemprego tecnológico. Ele até fala que um trabalhador hoje, de uma fábrica, nem o salário de um ano inteiro dele vale o maquinário que ele opera na fábrica, enquanto no começo do século XX, uma semana de trabalho pagava o maquinário que o trabalhador da fábrica operava. Então, essa mudança drástica, né, no valor do trabalho, é por isso que alguns sustentam que há uma verdadeira mudança do padrão ouro para o padrão trabalho. E então, o que acontece? Que a conexão entre esses dois males, né, o desemprego estrutural e a inflação, realmente eles têm uma profunda e forte influência do utilitarismo que está em todo o estilo de vida da sociedade ocidental. Nós temos um padrão de felicidade. E qual seria essa felicidade? A felicidade, ela está hoje totalmente ligada à utilidade. Então, o homem ocidental, ele acredita que nós somos capazes de obter o bem-estar por nós mesmos. Então, nós precisamos fazer um balanço entre as atividades úteis e inúteis, e no final do dia, as atividades úteis têm que ter um superávit, né? E aí, isso é realmente um triunfo, né, do utilitarismo. É uma sociedade que ela é orientada a progredir em termos utilitários, ou seja, nós temos uma sociedade de tal forma que nós trabalhamos para adquirir a máxima quantidade de bens, que seriam as utilidades, com o mínimo de trabalho, que seriam as inutilidades, que essa constante demanda pelo aumento de padrão de vida. O padrão de vida só aumenta, só sobe, não tem como voltar atrás. Então, o que você faz? Você é a mesma pessoa. Seu trabalho pode mudar, mas é mais ou menos o mesmo, mas o padrão de vida está subindo, está subindo, está subindo, então você está adquirindo mais coisas úteis, sempre pelo mínimo de coisa inútil, que no caso, ele até fala que o trabalho, né, se torna essa coisa inútil que a gente precisa fazer para que a gente adquira as coisas úteis, né. E com esse pano de fundo, a gente pode entender um pouco mais, né, da nossa sociedade, e todo esse crescimento contínuo de produtividade do trabalho nas economias ocidentais. Então, as indústrias, por exemplo, elas têm um único critério para fazer as suas decisões, a produtividade do trabalho. E é sempre essa troca, esse superávit do útil com o inútil, né? E tudo isso, ele fala que é evidente que a inflação ela está diretamente relacionada à busca geral por um maior poder de compra, né? E então é necessário que as pessoas adquiram essas utilidades para fazer parte do grupo ao qual cada pessoa pertence, mas aí temos o aumento do desemprego tecnológico, que ele também acontece em razão do progresso tecnológico, né? Então, são caminhos, né, que vão seguindo incansavelmente adiante, num horizonte utilitarista de felicidade, que acabam
praticamente sendo o pano de fundo da mentalidade da sociedade ocidental em geral, né? E aí ele fala que isso é a marca da vitória da nossa cultura, que é utilitária, né? Então, tanto no pensamento, como na vida, como na cultura, nós continuamos a promover diariamente as nossas atividades, nas nossas atividades econômicas, essa cultura utilitária, né? Sem nem perceber. E aí, eu quero concluir com essa frase que ela me deixou bastante assim, né, no livro, que ele fala assim: a questão decisiva que enfrentamos é se nós mesmos, portadores da cultura ocidental, conhecemos a nossa medida humana, a medida da responsabilidade, da administração de uma terra que nos foi confiada. Então, é mais ou menos isso. Já peço aqui perdão pela confusão, esse é um assunto que eu não domino, mas eu gostei bastante de fazer de ler tudo isso. E vamos, né, trazer as nossas reflexões, as nossas ideias. Legal, muito obrigado, Ana. Baita capítulo, assim, metade capítulo, mas baita capítulozão esse. Você trouxe muito bem pra gente. Pra mim ficou muito clara a exposição. E como você disse, agora a gente vai abrir para sabatinagem em cima da Ana. Vamos tirar as nossas dúvidas em cima dela. Brincadeira. Mas agora nesse momento nós vamos estar abertos a ter um debate em cima do que ela trouxe. E eu gostaria de convidar vocês a ligarem os seus microfones para estar falando, ou aqueles que estiverem mais tímidos podem escrever no chat e eu leio aqui a pergunta para nós e nós vamos conversando. E só para puxar o bonde, eu queria comentar um negócio que a Ana trouxe no início. Eu fiquei tipo pensando, caramba, que doido. Foi quando a questão do consumo, acho que é o consumo ou poluição, aumentou 1000%. E naquele período ali, é exatamente quando está acontecendo a Guerra Fria, mas também é quando está acontecendo a viagem do homem para a Lua. Então, assim, aquela disputa entre os Estados Unidos e a União Soviética, dos dois tentarem conquistar as coisas, como que isso foi... A gente olha e a gente fala, caramba, teve vários avanços, mas como isso foi drástico, isso prejudicou tanta coisa. Aí na hora que você tava falando, eu falei, caraca, tipo, que louco. Pra gente foi uma baita vitória, o homem pisou na lua, mas é tipo uma montanha-russa, a gente subiu, e nesse que subiu, agora a gente vê a consequência descendo, de tão desastroso que esse avanço foi para o nosso meio ambiente, para os nossos recursos. Eu só queria comentar isso. Alguém quer jogar alguma coisa aí também? Ana, parabéns pela exposição, viu? É uma parte realmente difícil. Agora a gente começa a entrar no... Assim, a parte 2 e 3, eu acho que são as mais pedradas, né? Em termos de economia e economia política. E acho que você se saiu muito bem na sua tarefa, viu? Tá de parabéns pela explicação. Eu fiquei com algumas dúvidas, sinceramente, sim, apesar da explicação da Ana ter sido bastante proveitosa, mas assim, eu achei muito complexo entender, principalmente o lance do padrão ouro e a diferença disso para a economia, pro trabalho, né? Mudança do padrão ouro para o trabalho, e como que isso realmente é um problema, né? Eu gostaria de lembrar que a parte essencial do livro, fundamental, é entender como, assim, como o capitalismo, a gente conversou sobre isso no primeiro encontro, né? É um sistema econômico e o problemas sistêmicos você não resolve somente olhando para as questões, por exemplo, desigualdade, tentando criar outros sistemas, né? Aquela metáfora da árvore. Você olha uma árvore e você tem também as raízes. Em vez de questionar por que essa árvore essa árvore tá secando, né? Você vê várias folhas ali secando, os bigatos comendo, e aí você olha e fala assim, ela tá cheia de problemas. Em vez de você olhar e cortar só aquele galho, você precisa olhar para a raiz dela também, né? Então, sempre tenha em mente que a gente está procurando a relação desses problemas, dessas questões, com as raízes dela, né? A ideia do autor não é explicar que o problema é a inflação per se, ou, enfim, a mudança de um padrão para o outro é um problema per se.
mas a relação disso com sempre com a ideia de progresso sempre cada vez mais consolidada, né? Cada vez mais aprofundada. Só que eu não consegui, dessa vez, com relação ao padrão ouro, ter uma clareza quanto a esse assunto. Então, se algum economista, um cientista social aí quiser palpitar sobre esse assunto, eu vou ficar muito feliz, viu? Muito mesmo. Bom, posso falar? Bom, na verdade, eu tenho várias coisas borbulhando aqui que eu acho que tem que tá meio desorganizado, assim, mas primeiro assim, de forma geral, assim, eu tô entendendo o livro, o ponto dele, assim, embora principalmente nessa parte que ele entrou mais na coisa de economia, eu tenho várias discordâncias, assim, do que ele tá trazendo. Eu vou tentar colocar aqui aos poucos, mas a discordância é mais no método, assim, o ponto principal eu ainda concordo, eu acho que é só uma questão, assim. E entrando um pouquinho nesse assunto, acho que eu vou tocar de leve, assim, quando ele fala desse problema do desemprego, né, e também do meio ambiente, eu tenho um certo receio de que ele está levantando alguns problemas que, com o tempo, nós encontramos solução, sabe? E o meu medo com isso, por exemplo, está falando assim, ó, existe um problema aqui no sistema capitalismo que ele é fruto aqui de uma idolatria do nosso coração, né? Que por isso que a gente escolheu esse sistema e que a gente está seguindo esse sistema. E aí ele começa a colocar os problemas que podem vir deles. Aí, à medida que a gente vai encontrando soluções para esse problema, dá a impressão que, bom, então, na verdade, não era um problema, né? Então, eu fico com esse receio, assim. Eu esperava mais de ele ir para outras coisas, assim. Por exemplo, quando ele fala do desemprego e do meio ambiente, existem soluções econômicas que a gente pode dar para eles, que poderia resolver, mas a questão é que mesmo que se a gente resolvesse esses problemas, ainda assim, o capitalismo ele não poderia nos satisfazer, ainda existem coisas que a gente está deixando de lado. Então, eu fico pensando, por exemplo, sociedades que são prósperas e resolveram problemas de desigualdade de forma bastante correta e se desenvolveram bem, elas ainda têm outros problemas. Por exemplo, fico pensando aqui nos países escandinavos e no Japão, por exemplo, que tem um progresso econômico bastante alto e um bem-estar social bastante elevado, mas você ainda tem problema de suicídio, você tem problema nos relacionamentos familiares, você tem problema ali, né, como que está a saúde mental das pessoas. Então são as coisas, por exemplo, que a nossa fé no progresso, ela não vai dar, em algum momento ela não vai nos satisfazer nesse quesito. Mas quando ele escolheu ali o problema do meio ambiente, aí eu fiquei assim um pouco, assim, isso não é um problema necessariamente econômico. Então eu vou dar só um exemplo, por exemplo, do que ele coloca. Por exemplo, ele diz assim, dessa contradição, né, da poluição, né? Então, a gente poderia usar, por exemplo, essa coisa de tarifar, né? A gente pode tarifar ali por exemplo, o petróleo, só que e usar ali uma outra energia natural, mas o problema é que quando a gente usar uma outra energia natural, a gente vai estar continuando a usar outros recursos econômicos e, no fim das contas, a gente vai continuar aumentando ali os gastos, continuar danificando o meio ambiente de algum jeito ou de outro, né? Só que isso é verdade também, desde a Revolução Industrial, por exemplo, para a quantidade de mão de obra. O nosso progresso, ele é definido ali também pela quantidade de mão de obra. A gente gostaria de ter um maior número de trabalhadores possíveis e produzir cada vez mais. Mas a gente está limitado ali, e a gente começa a avançar com aquele tipo de restrição. Então, por exemplo, hoje, boa parte do nosso crescimento econômico foi baseado na exploração ambiental, mas, por exemplo, muito recentemente, se você, por exemplo, pegar o gráfico de produção agrícola no Brasil e utilização de terra,
você vai ver ali que a nossa produção aumentou ao longo do tempo e que a nossa produção de terra também aumentou. Mas em alguns momentos você vai perceber que a quantidade de terra utilizada começou a diminuir e a produção continuou a aumentar. Muita razão de uma revolução tecnológica, a gente consegue produzir mais coisas usando menos recursos naturais. E aí eu fico pensando, poxa, e se a gente conseguir, né? E se a gente chegar nesse ponto que a gente consegue realmente aumentar a nossa produção usando menos recursos naturais? Bom, eu ainda acho que a idolatria ao progresso ainda é um problema, né? Por causa de várias outras razões, mesmo que a gente resolvesse o problema do meio ambiente, né? Então, tem esse ponto. A questão do desemprego, por exemplo, ele também coloca de uma forma que o desemprego ele é gerado ali pelo próprio progresso tecnológico, né? Então, você começa ali a ter muito progresso tecnológico, você não consegue assimilar aquela quantidade de trabalhadores, né? Toda que você precisava, né? Mas isso também, hoje, com o avanço da teoria econômica, assim, também é uma coisa um pouquinho falaciosa, assim. O desemprego, no começo as pessoas começaram a pensar que o desemprego estava muito associado a uma burocratização do Estado, o Estado burocratizando muito as relações de trabalho. Com o tempo, essa ideia foi ficando cada vez mais refutada, e hoje tem muito a ideia de fricção de buscar emprego, né? Então, por exemplo, você é demitido de um lugar, até você procurar um emprego, você achar uma pessoa que está disposta a te contratar, tem essa fricção de informação, assim, ela não sabe que você está disponível a trabalhar, você não sabe quem está procurando sua mão de obra, e tem esse problema. E aí, é possível que a revolução, por exemplo, que a gente tem com aplicativos de Uber e todas essas coisas é possível que comece a diminuir também. A gente não sabe, é uma incógnita. E aí volta a questão, e se a gente conseguir resolver isso? O problema, na minha visão, é que o problema ainda vai estar lá. Ou seja, a nossa raiz, a nossa esperança no progresso, ela ainda precisa ser resolvida, no sentido de que ela não vai poder nos dar tudo. Então, eu senti, assim, um pouco de preocupação de você colocar como um problema, assim, algo que, na verdade, talvez não seja raiz, porque talvez o capitalismo consiga se resolver nessa questão, mas tem coisas ainda mais estruturais do que isso, que eu acho que o capitalismo não vai... pode não resolver, e eu acho que que seria a bandeira, assim, vermelha para a gente pensar assim, nossa, como que estão nossas relações familiares, né? Como que está, assim, a nossa saúde mental, né? O que o progresso, de fato, não nos dá? Porque esses problemas acabam sendo resolvidos, assim. Tem outras coisas para comentar, mas deixa assim, senão eu vou falar muito. Nem falei do padrão ouro. Não, interessantíssimo, né? Eu não sei se os colegas querem falar alguma coisa. Eu Eu muito. quero. Eu achei muito interessante. Eu concordo. Eu acho que, assim, a princípio, parece um bom ponto, realmente, né? Ele coloca bastante ênfase nesse trem do progresso aí, né? E em relação ao meio ambiente. E eu acho que não é, assim... Na verdade, não é a ideia do autor, né? Ficar tão enfatizando assim. Ele quer ponderar, digamos assim, um repertório digamos assim, de problemas sistêmicos, né, do capitalismo, tentou elencar esse do meio ambiente, mas tem aquela coisa, né, a gente pode discutir também esses assuntos, né, e desenvolvimento sustentável, o tal do desenvolvimento sustentável, né, você tentar explorar o meio ambiente até o limite dele, mas sem agredir, né, sem tentar agredir, mas ainda assim com desenvolvimento otimizado, né, ter essa otimização, enfim, tem muitas propostas aí, né, para a gente debater, então... Mas eu acho que realmente não é o ponto do autor, né? O que eu acho, Rogério, é que se você pegar na tradição neocalvinista, né, reformacional, parte da preocupação dos autores é de tentar entender que Deus estabeleceu uma espécie de norma criacional, né? De uso da criação. O ser humano como um mordomo da criação, e aí por isso, inclusive, ele vai falar no final da parte, né? A Ana, inclusive, mencionou, do lugar do ser humano no ambiente, né, e como uma espécie de mordomo mesmo, de cuidador, esse papel na tradição reformacional de que Deus colocou certas leis naturais
certas leis na criação, tais que se a gente viola elas e passa do ponto, a gente acaba caindo na idolatria, né? Acaba caindo na idolatria ou então num esgarçamento do que é o ser humano, numa espécie de ruptura do ser humano com o que é o natural, com o que é a criação, com a ordem criacional, e de se indispor com a ordem criacional de modo geral, né? Por isso que eu acho que a crítica dele se dirige, mas isso precisa ser visto dentro desse plano de fundo reformacional, né? Evidentemente, assim, a ideia de que se você explora a criação além dos limites estabelecidos pelo próprio criador, você está, enfim, incorrendo no mesmo tipo de idolatria, enfim, as idolatrias se alinham, né, por assim dizer. Mas eu não estou conseguindo expressar melhor, mas é mais ou menos nesse caminho, né? Mas realmente, não sei se é tanto a bandeira que a gente deveria começar, né? Talvez concluir nela seria interessante, né? Legal. Posso fazer uma consideração também? Eu também tenho uma crítica ao autor, que eu estava dando uma olhadinha e parece que as edições do livro, bom, a primeira é de 79 e a segunda de 97. Nessa segunda de 97, eu não, pelo menos até agora, não achei nada muito, pelo menos nesse capítulo do ambiente, não achei nada que indicasse que ele tenha reescrito, né, em 97, à luz das coisas que estavam acontecendo. Mas achei ele muito ingênuo ao falar sobre as possíveis soluções para a questão ambiental, e ele apresentou só um exemplo bastante prático da reciclagem, né? E falou que, bom, na reciclagem muita coisa se aproveita e daí a gente fica quase no 0 a 0. Mas, bom, não é bem assim, né? A reciclagem é muito problemática e ela tem uma eficiência e uma eficácia bastante limitadas, principalmente dependendo do... Por exemplo, quando a gente pensa em plástico, é só reciclar. Mas tem muitas condições que o plástico não vai poder ser reciclado e isso vai tudo para um lixão e para um aterro. Então, ele parece que tenta dar uma solução, aparentemente, assim, o comecinho de uma solução, mas que, na verdade, é muito pouco explorada e é muito pouco eficiente. E daí ele faz uma outra... Ele traz uma outra visão das energias diferentes, né? Mas se a gente usar uma coisa, vai também utilizar os recursos, vai utilizar espaço, então a gente troca uma coisa por outra. Pelo menos é essa a impressão que eu tive no que ele falou, né? Então, que nada seria bom. E parece um pouco que ele está dizendo que dá tudo na mesma, e não acho que seja, né? Acho que é muito diferente você usar fontes de energia, né, que partem do carbono, né, do petróleo, e você utilizar energia eólica, por exemplo. Então, nessa questão ambiental, ele me pareceu muito ingênuo, mas, claro, ele é um economista, né, tem uma visão diferente sobre a questão, e eu também não defendo a natureza intocada. Mas acho que ele poderia ter explorado um pouquinho mais e não ter sido tão superficial nessa questão. E quanto à questão do desemprego, eu também vou tentar tomar cuidado em falar, mas não sei, eu acho que hoje, quando a gente olha para a questão, tem muito essa, me parece, né, que tem muito essa coisa de todo mundo pode ter um emprego, só precisa querer. Você pode fazer qualquer coisa e chamar isso talvez de um emprego, como essa posição de ser um empreendedor, um pouco nessa questão. Mas me parece muito frágil essa relação, né? Você não tem nenhum amparo, nem do Estado e nem da sociedade. Então, eu não sei, para mim essa questão do desemprego permanece muito, muito sólida e muito aberta. No meu entendimento, e no que eu sei que é muito pouco, não vejo muitos caminhos possíveis para isso, mesmo atualmente. Eita, como... Caramba, eu ia perguntar, mas fugiu da mente. Caramba. Não, fugiu literalmente o que eu ia falar. mas era alguma coisa relacionada junto
a questão de emprego e essa perspectiva das máquinas virem pegando um papel tão grande, que a Ana comentou que o valor da máquina... Beleza. Valeu. A Ana tinha comentado assim que o valor da máquina no início do século passado se pagava mais ou menos com uma semana de trabalho. E atualmente, tipo, a pessoa pode trabalhar à vontade que ela não paga o valor da máquina. E como essa questão assim, pensando assim, questões psicológicas, mais descanso do próprio trabalhador, como o Rogério tinha trazido assim, os outros lados da economia, isso é um pouco preocupante, porque um tempo atrás eu estava conversando com um amigo meu, ele trabalha na Luxotti, que é a loja de fábricas ali no Tapetão. Ele comentou assim que tinham colocado uma máquina que, tipo, ela produzia em 1 hora o que os caras tentavam fazer em 2 semanas. Trabalhando diretão, a máquina fazia em pouco tempo. E como o preço dessa máquina é muito caro, e você só precisa de uma única pessoa para fazer aquilo dali. E no nosso papo assim, a gente falou, pô, daqui a um tempo, o que vai acontecer? A empresa vai mandar muita gente embora, porque vamos supor, 4 setores vão fazer em 2 semanas, uma máquina sozinha faz em 1 semana, bem menos que 1 semana, e você só precisa de uma pessoa para operar. E como, tipo assim, a gente tem esse avanço, mas ao mesmo tempo você tem essa preocupação que a própria pessoa ela vai estar trazendo consigo. Que, tipo, beleza, nós estamos melhorando. Isso vai facilitar o meu trabalho, mas vai mandar um monte de gente embora, tudo mais. E sei lá, tipo, não sei se tem muito a ver com o que eu tô falando, mas veio um pouco na minha mente esse negócio assim, da preocupação de como a economia avança, como essas coisas são para facilitar, mas ao mesmo tempo ela desvaloriza muito aquilo que nós podemos oferecer como trabalhadores, a nosso próprio sustento, o nosso próprio desenvolvimento. Não sei se fez nenhum sentido, talvez não, mas era mais ou menos assim. Posso fazer um comentário, ainda em ressonância com a parte lá do meio ambiente? Porque acho que esse é um ponto que, assim, realmente, né? Também concordo que ele tratou de modo bem superficial. Existe sempre essa questão, né? De como que o Rogério até trouxe muito bem esse, né? Tem esse ponto, né? E se... Eu não sei o que vocês acham disso, né? Ele parece que tenta impor limites a partir dessa questão, né? A gente vai tentar explorar e uma hora não vai conseguir. A gente vai tentar fazer o nosso melhor, mas uma hora a gente não vai conseguir, uma hora vai explodir. Isso foi em 1978. Aí ele reeditou, na reedição de 97, aí ele fala assim, tá vendo, pessoal? Tá explodindo. E é sempre esse o apelo, né? Eu não sei se vocês lembram, quem aí tava no... Enfim, a gente estava na escola, a maioria de nós, né? Em 2009, quando o Al Gore começou a fazer aquelas palestras, né? Falando assim, gente, o mundo está explodindo, pessoal. Gente, o mundo está acabando. E aí, de repente, que a gente descobre... Bom, a gente está aqui ainda, né? Toda essa onda... 2012, toda essa onda verde, né, que passou, ela trouxe um desespero muito grande, fez muitas empresas, assim, tentarem repensar, e aí surgiu o ISO 14001, né? Toda aquela parada de qualidade ambiental. E é impressionante como o sistema capitalista assim, ele é revolucionário. No seguinte sentido, ele fagocita as coisas de uma maneira assim que é incrível, né? É incrível. Porque essa tendência nasceu como, enfim, nasceu é uma miríade de posições ambientais, né? Não tem como resumir elas numa só, né? Então, eu tô pegando a do Al Gore aqui para caracterizar, porque é uma coisa que todo mundo lembra. Mas, assim, tem socioambientalistas, tem vários tipos de liberais, né? Que enfim, compartilham desses ideais, né? De fato, até alguns conservadores, né? Enfim, tem filósofos conservadores, né? Ambientalistas. Isso é uma coisa bem, assim, bem muito ampla para a gente colocar em um ponto só, nenhuma... Mas, digamos assim, essa onda verde passou e parece que o capitalismo fagocitou ela também, né? Então, assim, parece que é bom, é bonito para uma empresa ser verde, ela vai vender mais se ela for verde. Se ela for vegana, então, ela com certeza vai ter, assim, uma aprovação, assim, muito maior, né? Das pessoas, porque ela enfim, não explora os animais. Então, isso é uma coisa, assim, que o sistema capitalista não é tão simples assim
de a gente lidar com ele, né? Essa é uma coisa que é realmente impressionante e que não é, realmente mostra assim que e se a gente realmente, igual o professor Rogério bem levantou, né? Se a gente conseguir chegar no limite assim, né? Conseguir, por meio da tecnologia, superar os limites que atualmente estão disponíveis para a gente, né? Em termos de exploração da matéria-prima, termos energéticos, né? Cada vez mais, isso lá nos anos 70, começou a surgir o discurso enfim, biomassa, energias renováveis. Anos 80 se ganhou muita força mesmo, e aí muita gente começou a acreditar que isso ia ser a solução, depois eles viram que não era tão simples assim, mas até que isso começou a ser, digamos assim, cada vez mais explorado, cada vez mais tecnologias, né? Antes, para você, com uma placa de energia solar, você não carregava nem, sei lá, nem uma pilha nos anos 70. Hoje em dia você consegue sustentar uma casa, hoje você consegue produzir potencialmente nos próximos 10, 20 anos energia para um país, né? Muitas placas, com muitas usinas, então isso é uma coisa que a gente não é tão simples assim, né? Superar esse tal desse capitalismo que fagocita as coisas. Eu acho que tem um mecanismo interno ao capitalismo que vai, enfim, antíteses propostas a ele também são, ao mesmo tempo, sintetizadas, né? Nessa mentalidade do progresso e nesse caminho rumo a, enfim, ao que seja lá que for esse tal desse progresso. Então, não é tão fácil de resolver esse jogo, né? Bom, gostaria só de fazer um pequeno comentário, um pouco do que o Jesus falou, né? Porque energia solar é meio que a minha área do meu grupo de pesquisa, a gente trabalha um tempo, e é onde eu estudo já há algum tempo. E tanto essa questão do capitalismo fagocitar, essa onda verde, digamos assim, das empresas adotar, porque isso vende, de fato, até porque eu acredito que, por exemplo, por mais que seja minha área de pesquisa, ao você, vamos supor, vamos substituir a demanda energética de muitas fontes de energia de combustíveis fósseis por uma fonte, talvez, de energia solar. Eu, na verdade, atualmente, eu enxergo que, na verdade, você só está mudando um poluidor por outro. A energia renovável é vendida hoje em dia, principalmente energia solar, como uma fonte limpa. Tudo bem que ela é, mas ela não é tão revolucionária, tão forte assim como eles vendem essa situação. Por exemplo, sustentar um país com energia renovável é praticamente inviável naqueles países nórdicos, pensamos assim, que a incidência solar é bem mais baixa. A tecnologia aqui no Brasil, ela ainda está subindo, mas ela ainda seria muito ruim para ser utilizada em larga escala. E muitos desses materiais envolvem silício, muitos desses materiais envolvem outros metais pesados. Então, teoricamente, até mesmo a energia solar ela não é uma fonte muito limpa de energia, digamos assim. Então, será que mesmo trocando uma fonte de geração de energia por outra, a gente não estaria simplesmente mudando um poluidor por outro? Aí eu li uma vez uma matéria relacionada com um grupo de estudo fez em relação à Tesla, acho que muitos de vocês aí já conhecem, que vendem aquela imagem de que o carro elétrico seria a resolução completa dos problemas que se tem em relação à emissão de dióxido de carbono na atmosfera. Não, você colocou carro elétrico no mundo inteiro, acabou, né? Problema, diminui o efeito estufa e tudo mais. De um certo lado, não posso falar que não, só que por um outro lado, esses carros vão precisar de bateria, certo? Muitos outros componentes. E a mineração, e o processo de mineração, por exemplo, a bateria de um lítio, ela pode gerar tanto resíduo no processo de mineração dela, imagina tanto de tonelada para produzir tanto de bateria para um monte de carro, que talvez pode ser até que seja muito mais prejudicial do que você ter o carro movido a combustíveis fósseis. Mas, infelizmente, o capitalismo mesmo, o mundo em geral, né, tenta vender essa ideia como se fosse perfeito, né? Coisa que eu acho um pouco complicado. Só para fechar esse ponto, aí volta para o Arthur, né? Não sei como que ele está pensando na dinâmica aí, mas eu lembro muito desse discurso de que o Brasil estava um pouco até na frente, por assim, tinha esse discurso nos anos 90, né? Eu li os livros dos anos 90, não quando era criança, naturalmente, depois, né? Mas tinha esse discurso nos anos 90 que o Brasil estava na frente porque era grande parte da matriz energética brasileira era baseada
enfim, energia hidrelétrica, né? Então, o Brasil tinha muitas hidrelétricas, né? E diferente da Europa, aquela Europa lá que precisa queimar carvão, que é absurdo. E quando você olha hoje, né? Depois que entrei na faculdade, que eu ouvi falar de Belo Monte, que, enfim, aí você vê que a coisa não é tão simples, né? Então, gente, alguém quer comentar mais alguma coisa? O Geise passou para mim, eu esgotei minhas perguntas. O Geise Posso falar passou uma para mim. coisinha? Pode, com toda certeza. Tá. Vou tentar organizar aqui, tá meio confuso na minha cabeça. Eu acho que tem um outro ponto em relação a tudo isso, que é esses países, enquanto a gente está falando de economia verde, de desenvolvimento sustentável, esses grandes países, essas grandes potências, elas estão, na verdade, pegando as fábricas delas que estão poluindo lá e trazendo para outros países, porque tem aquela coisa da pegada de carbono e tal. Então, eu acho que tem uma mudança na forma de exploração, assim, não é só dos recursos naturais, de exploração dos recursos naturais de outros países, mas também de levar a poluição e, enfim, para esses outros países, assim, para dar uma ideia de equilíbrio e de que esses países são economias verdes e os outros, o terceiro mundo, que está poluindo, assim, quando na verdade são as multinacionais que estão aqui. Enfim, eu acho que é um pouco isso. A questão do desemprego, eu concordo com tudo que a Bia falou, assim, tudo. Enfim, é isso. E até mesmo assim, na hora que a Ana estava trazendo, você comentou, Amandinha, esse respeito das fábricas e tudo mais, a gente vê o quão potencialmente eles são bons e assim, eles são produtivos, mas automaticamente o quão frágeis eles são, porque eles dependem dos outros países que são, assim, fracos para eles, mas se nós não fornecemos materiais, você quebra a forma deles de produzirem todas essas coisas. E como você comentou, tipo, ao mesmo é errado falar, me desculpe, mas é tipo uma parasita essa ideia, porque para eles se sustentarem, eles sugam os nutrientes dos outros países para manter um padrão de vida, mas ao mesmo tempo outro país que está sendo utilizado, aí eu não sei dizer nem com propriedade nem nada, mas parece que ele é impossibilitado também de subir, assim, de melhoria, porque os seus recursos estão sendo utilizados todo por um outro país que está se utilizando dele. E isso é sinistro, porque às vezes a gente fica... hoje diminuiu, mas assim, eu pego na época dos meus pais, tudo mais que eles falavam quando eu era mais criança, nossa, tal fábrica veio pro Brasil, tudo mais, olha como o Brasil tá avançando, olha como a gente tá melhorando. E de fato, essas coisas trouxeram coisas boas pro Brasil. Mas a gente pensando, assim, vendo pelo que a gente tá comentando, não é bem assim. Eles vieram, trouxeram coisas boas, mas por interesse deles e simplesmente para nos utilizar. Quando terminar, eles mudam para outro lugar e tudo mais. E eu não lembro se foi no primeiro estudo que o Gesi trouxe, ou eu vi em outro lugar, mas é uma franquia que eles chegam, eles se instalam num lugar, eles ficam durante um tempo, eles sugam toda a capacidade natural daquele lugar, e depois eles pegam simplesmente abandonam a fábrica e vão para outro canto. Eu não lembro qual marca que é, assim, de fábrica, essas coisas, mas ela é muito famosa e ela faz tudo isso. Acho que é alguma coisa relacionada com comida, que ela suga todo o recurso natural, ela destrói o lugar onde ela é instalada e depois ela muda para outro. Tem países que proibiram essa marca no seu país por causa dessa questão, que ela destrói. O pessoal fala, nossa, chegou tal coisa, que bom, a gente vai ter doce bom agora na cidade. Essa fábrica está destruindo a cidade e ir embora. Eu não lembro se o Gesi tinha comentado dela ou eu vi em algum outro lugar, mas como tava nisso daí veio agora na minha mente. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Posso falar só uma coisa? Ouvindo agora, né, a ajuda dos universitários aqui, pensando no capítulo, eu penso que provavelmente até a semana que vem a gente vai ver com a Amanda, né, daqui a 2 semanas. Talvez o ponto mais alto, né, dessa parte que ele fala de vulnerabilidade é realmente quando ele fala de cultura, né, quando ele fala do utilitarismo, que é aquilo que o Rogério falou, que não tem solução, o progresso não traz, assim, né, a gente vê os países que têm aquela vida, que a gente poderia dizer perfeita, quase poucos problemas, né, prisões vazias,
E, tipo, eles têm outros problemas, assim. O progresso lá, digamos que poderia ter chegado até um ponto que muitos desejam, mas é aí, né? Então, essa parte que ele fala, eu acho que os 2 pontos altos talvez seria esse, quando ele realmente traz a condição parasita dos países do primeiro mundo, e quando ele fala nesse capítulo ele fala de utilitarismo, né? Mas no próximo ele vai falar da vulnerabilidade do ser humano, do homem ocidental, né? Isso daí é bem, bem assim, importante. Valeu, desculpa, Arthur. Eu queria só trazer um ponto que está no finalzinho desse capítulo que a gente leu, que a Ana comentou, dentro da questão do utilitarismo, de ter o superávit, nossa, meu Deus, não sei falar essa palavra, vocês entenderam, das coisas úteis e a queda das coisas inúteis. E daí ele trabalha as coisas úteis como, bom, os bens que você possui, o seu tempo livre, né, o lazer, e o trabalho em si como uma inutilidade. E isso me chamou muito a atenção. Eu não peguei muito esse pulo do gato, assim, em que momento o trabalho se tornou inútil? Porque ele é cansativo? Porque ele... eu não sei, porque ele não traz uma construção? Porque ele ficou alienante? Eu não entendi essa parte. Essa parte eu achei estranha também, porque, por estudar latim, eu fico pensando que a maior parte do Brasil acha que o que eu faço é inútil, sabe? E não precisa só achar, é só ver financiamento de pesquisa. Então, eu fico pensando, bom, na minha experiência pessoal, o trabalho, aquilo que traz progresso e pesquisas assim científicas, tecnológicas, elas são úteis. Então, ele realmente fez um raciocínio. O raciocínio inverso dele, eu acho que eu entendi, mas ele é meio não é contrassenso, assim, não é algo bem natural, que a gente pensaria naturalmente. Eu posso comentar nesse ponto? Eu acho que o Hawthorne pega um termo da teoria econômica e ele acaba usando de uma forma meio normativa, que na verdade eu não gosto, mas ele acaba fazendo isso. Então, por exemplo, só para dar um pouco de contexto. Então, geralmente em teoria econômica, para você entender como que os preços vão ser determinados, geralmente tem um arcabouço matemático e que tem lá um consumidor que ele vai maximizar a utilidade dele, ou um trabalhador, né? Então, se ele decidir trabalhar, ele vai ganhar o salário lá e ele vai ter ali, como ele vai gastar o tempo dele trabalhando, vai ter ali uma perda de utilidade, que a gente chama. Na verdade, é só uma função objetiva que ele vai maximizar. Tudo isso é um pressuposto que aí você coloca lá no sistema de equações e vê o que vai acontecer com esse mercado, né? Qual que vai ser o preço, quantos trabalhadores vão trabalhar, quem que vai ficar desempregado, esse tipo de coisa. Então, é uma nomenclatura da teoria. Aí, o meu problema é isso, por exemplo, na teoria não tem nada falando que esse é o jeito que as pessoas devem agir. Esse é só um pressuposto que se as pessoas agirem assim, o que vai acontecer? Aí ele pega esse jeito tradicional, que foi o que feito da economia, e acaba aplicando um pouquinho de um jeito normativo. Só que aí também, eu acho que o Geise pode falar melhor. Historicamente, essa coisa já era um pouco mais misturada. Então, ao mesmo tempo que tinha gente desenvolvendo isso apenas como um pressuposto para a teoria econômica, tinha gente mesmo falando, se as pessoas já agindo assim vai gerar um certo bem-estar, então as pessoas devem agir assim. E aí começou uma coisa mais cultural, utilitarista. E eu acho que aí é o campo que talvez a gente podia ganhar mais a discussão. E só voltando na questão lá do meio ambiente, acho que é um ponto interessante para a gente distinguir um pouquinho do sistema capitalista, um pouquinho do coração do sistema em si, sabe? Quando a gente está falando do meio ambiente, então, a gente tem meio que uma solução que se a gente, num exercício hipotético, se a gente conseguisse falar, esse aqui é o limite da Terra, essa quantidade de combustíveis fósseis que a gente poderia utilizar, isso aqui é a quantidade de matéria-prima que a gente podia usar, se a gente utilizar mais do que isso,
a gente não vai sobreviver, vai dar qualquer problema. Se simplesmente todos os líderes mundiais sentassem e combinassem, esse vai ser aqui o limite, não vai gastar mais do que isso, tem uma cota, e deixa o sistema de preço resolver, provavelmente a gente resolveria essa questão. Então, o próprio sistema capitalista teria essa flexibilidade de resolver. Mas qual que é o problema atrás disso? Então, o problema antecede ao sistema de preço, né? O problema, assim, nós estamos dispostos a ter menos crescimento econômico para preservar a natureza, para preservar a criação? Então, os dois fundos que às vezes ele junta as duas coisas e fica difícil separar. Eu gostaria que ele fizesse o exercício melhor de separar essas coisas. Porque às vezes o sistema capitalista em si conseguiria resolver. O problema é o coração dos agentes que estão dentro do sistema. E talvez seja por isso que a gente tenha tanta dificuldade de resolver esses problemas, mesmo que teoricamente fosse possível. Perfeito. Deixa eu fazer um comentário em cima disso, Rogério, porque é muito importante perceber, pessoal, que essa é uma proposta dentre várias possíveis de crítica ao capitalismo e crítica à ideia de progresso, inclusive de proposição, né, de uma visão sobre a economia e tal. Então, ele fala aqui, o Capitalismo e Progresso é o livro mais influente, digamos assim, na tradição reformacional, foi o livro que deu start a vamos pensar sobre economia do ponto de vista cristão, dentro dessa tradição. Significa que não existam outras? Claro que existem muitas outras, né? Se a gente de visão social da cultura, da economia, enfim, dos problemas sociais, a gente tem, por exemplo, a famosíssima, influente, muito pertinente doutrina social da igreja, né? Católica, no caso. A DSI é muito importante, muito influente. Eu acho que a gente acha que aqui está no grupo de evangélicos, né? Os evangélicos deviam fazer isso, pegar, ler mais a DSI, tentar aproximar. Existem outras perspectivas protestantes, não é a única, mas essa é uma das mais interessantes. Agora, o que eu acho que é interessante ver é que um dos economistas que leu o Capitalismo em Progresso, e que é brasileiro, inclusive, né? Ele, na verdade, não é economista, ele é de relações internacionais, mas ele mexe bastante com isso, né? Economia também, ciência política, é o Lucas de Graça e Freire. Se vocês lerem na orelhinha do livro, vocês vão ver que ele discorda, né, do Houdsworth, e, inclusive, ele discorda, eu acho que talvez até mais que o Rogério, assim. Ele acha que o capitalismo, ele gosta do capitalismo, ele fala explicitamente isso num podcast da ABC2, então dá uma olhada depois no podcast sobre o capitalismo e progresso, ele vai falar assim, não, eu discordo dele porque eu gosto do capitalismo. Então parece estranho, né? Você fala, a gente está aqui discutindo, mas é que ele tenta dissociar as duas coisas, né? Ele tenta, essa união que o Houdsworth faz entre o sistema e o coração o coração das pessoas, que leva elas a preconizar esse sistema, a explorarem as outras pessoas, é muito forte, né? E assim, é muito importante a gente ver o ponto dele, tentar analisar até onde isso vai, até onde não, mas também está aberto a outras propostas, né? Estou dizendo para todo mundo aqui amar o capitalismo, né? Mas estou dizendo assim, que é importante a gente ter essa clareza, né? De que nem sempre aquele galho, pegando a metáfora da árvore, aquele galho que ele está tratando é da mesma árvore, porque é tudo assim, a gente está no meio da floresta e para a gente identificar o que é a raiz do que, às vezes é meio difícil. Então, a gente precisa primeiro pegar esse galinho, tentar ver onde ele está, entendeu? E ver onde ele está fincado ali, que é a mesma raiz da outra árvore, porque as raízes também estão todas misturadas, mais ou menos nesse sentido, sabe? Então, é importante a gente fazer esse exercício crítico. Inclusive, eu quero mencionar que parte da nossa preocupação, quando eu fiz a curadoria dos capítulos, né, da divisão, foi de a gente tentar, assim, focar mais no final. Eu sei que, assim, a discussão de hoje ficou incompleta, porque parte da conclusão do argumento dele se dá somente no capítulo seguinte, né? Mas eu acho que é importante a gente fazer uma análise bem detalhada dessa parte final, porque eu acho que ela que é crucial para o argumento dele. Né? Todo o resto, do tipo assim, capitalismo, a mentalidade progressista surgiu no iluminismo. Isso é mais ou menos assim, consensual. Você vai lá ler livro de história, você vai ver onde que isso nasceu. A parte anterior de ver a semelhança entre o capitalismo e o socialismo, do ponto de vista de aceitar certo tipo de mentalidade de progresso subjacente a um dos sistemas, isso também é meio dado. Agora que eu acho que começa a ficar mais crítico mesmo, e é importante a gente ler de modo detalhado, né? E é muito bom ter a experiência aí de cientistas sociais, economistas e interessados nessa
jornada também. O Gese, se me permitir, ainda dá tempo para contribuir aí? Beleza. O Arthur que manda, mais conhecido como Ana Azevedo. Para os mais chegados, Ana. Beleza. Então, eu só queria, na verdade, colocar eu estava lembrando aqui de um quadro que é do final do século XVIII, na verdade, e é de um pintor inglês chamado Joseph Wright, e é muito bacana. Eu vou aqui mandar o link que eu estava procurando, achei aqui. E eu acho muito bacana, chama Celeiros de Algodão à Noite, alguma coisa assim. E nesse quadro, eu acho que a gente pode perceber assim, um enquadre desse mito do progresso. Eu acho muito interessante como ele consegue capturar, assim, por exemplo, a gente está numa cena noturna, né, e se contrapõe, por exemplo, né, toda essa escuridão com a fábrica que ele coloca lá, que ele insere na pintura, porque ela tá, assim, já está entardecendo, todo mundo já voltou para casa, né, a gente está falando de um mundo que não tem luz elétrica, que não tem, que as pessoas não têm acesso a essas coisas, elas voltam, já estão em casa quase jantando, indo dormir, mas a fábrica continua acesa, né, e é interessante também que a fábrica, ela consegue rivalizar até com a luz da lua, da própria lua, e eu acho que, assim, e é muito interessante quando você vai estudar esse quadro, tem um livro que, inclusive, é interessante, chama 24/7, Capitalismo Tardio e os Fins do Sono, e o autor é um crítico cultural, crítico de arte, e ele está justamente falando sobre essa coisa do regime 24/7, essa coisa insana do capitalismo, né, e ele está discutindo só sobre esse recorte da questão de estar acordado 24 horas por dia, de como que, de alguma forma, os capitalistas queriam que a gente fizesse isso, né. E aí, nesse quadro, né, como a fábrica rivaliza com a própria natureza, com a própria luz da lua, e ela tenta propor, assim, uma vida alternativa, né, uma maneira em que o homem ele conseguiu determinar as coisas num ritmo que não é o ritmo natural, não é o ritmo que foi imposto pela natureza, né, mas é o ritmo que... valeu, Ana, brigadão, que isso até me ajuda também aí, analisando aí, mas é o ritmo que o homem colocou, e esse ritmo é melhor, e é muito interessante, então, estudando esse quadro, você descobre que não existia nenhuma fábrica que ficava acesa assim nessa época, então, por exemplo, alguns historiadores, eles erraram, porque eles falavam assim, que isso é um reflexo da sociedade industrial nascente ali e tal, e não é, na verdade, esse quadro, ele está, na verdade, propondo uma imaginação, e é muito interessante como hoje, a gente vê um pouco disso, né, então, aquela coisa do pessoal que trabalha em empresa tem que fazer hora extra, ou às vezes quer fazer hora extra, se pudesse, não dormiria, né, para ganhar dinheiro, para poder trabalhar com mais eficiência e tal. Então, eu acho que eu queria pegar um pouco nessa construção do mito do progresso e ver como que isso tá nas imagens mesmo, tá nas pinturas que são realizadas. Então, não tinha nenhuma fábrica com essa... shopping aberto 24 horas, é bem isso aí, né? No São Paulo é bem isso mesmo, tipo, a galera não dorme, eu acho muito louco. E é muito interessante como isso se faz ver nas imagens mesmo. Mas é isso, gente, só queria colocar isso. E para mostrar que isso não tem um lastro na realidade material, né? Que isso daí foi uma coisa que esse cara pensou e colocou aí na forma de quadro. E o que é interessante, até nesse ponto que você comentou e o que o Rogério Dias retratou aqui, é a inclinação tanto por trás do pessoal, os donos da fábrica pensando assim, mas também as próprias pessoas. Porque eu, como consumidor, vamos supor, hoje em dia eu não sou mais obrigado a ter essa carga de trabalho, mas por uma perspectiva minha de querer progredir na vida, de querer alcançar outras coisas, eu me escravizo a essa questão de hora extra e tudo mais. É claro, assim, abrindo um parênteses, a gente tem coisas por trás do pessoal fazer hora extra. Às vezes precisa por sustentar a casa, mas geralmente, e pensando assim, pessoas mais da nossa cidade, mais novas, às vezes é simplesmente, pô, eu quero comprar um carrão, eu quero comprar uma Saveiro, eu quero colocar um sonzão e estralar na rua. Entre, tipo assim, essas coisas mais bestas, mas, tipo, a gente nós nos escravizamos para tentar alcançar algo que a gente acha que é melhor na vida. E muitas vezes não é. Eu achei interessante daí nessa tua fala, na tua posição, porque era uma coisa que o pessoal... era obrigatório
você vender sua vida para aquilo dali era obrigatório para sobreviver, mas como isso mudou nos dias de hoje, mas nós vendemos agora a nossa vida para querer alcançar alguma coisa, a fim de progredir. Os papéis meio que se inverteram ao mesmo tempo. E só uma coisa que eu acho interessante, que ele começa o livro, é um ensaio, né, o livro. Eu gosto bastante de livro ensaio, assim, não tem aquela cara muito técnica, assim, tal. Também gosto dos outros, mas eu acho dos ensaios interessantes. Que ele começa falando sobre alguns pesquisadores do Pentágono que estavam estudando uma espécie de pardal, eu não lembro o nome agora, tá aqui no começo do livro. Manda aí, Gesi, vamos ver. Eles estavam estudando um pardal que, quando ele migra, ele não dorme. Então, ele acho que migra durante uma semana e ele não dorme, né? Só uma semana, ele voa direto, né? E aí, eles estavam tentando fazer alguma pesquisa de alguma forma que eles conseguissem fazer alguma coisa para o ser humano, um remédio, alguma coisa assim, que o cara conseguisse aguentar uma semana inteira trabalhando. Então, e aí ele está discutindo, então, o autor ele está discutindo justamente essa questão do capitalismo, como se o sono fosse a última barreira, né? Que eu também não sei se é por aí, mas eu acho muito interessante, assim, para pensar. O Arthur falou aí, né, que é do Tumblr, o link que eu mandei, mas, gente, é do Drummond, tá bom? Então, Drummond tem que dispersar a cultura em todos os ambientes, na verdade. Então, fica aí minha contribuição. Já eu menciono isso. Uma coisa que eu gostei muito, gente, é, assim, que eu achei impressionante. Eu sei que foi o Arthur. Tem a cara do Arthur. É que a gente consegue, assim, distinguir as pessoas, né? Mesmo se o nome tiver igual, o comportamento. Enfim. Mas eu achei muito interessante, gente, uma coisa aqui que está no final do capítulo sobre a vulnerabilidade do sistema, essa menção a Keynes. E aí, Keynes é um outro capítulo aí, né, gente? Gostaria muito de ouvir o pessoal depois aí, que manja mesmo do assunto, sobre o Keynes e tal, um barulho aqui em casa, mas acho que vocês estão me ouvindo, né? Gente, o Keynes, né? Eu gostei muito dessa citação e ela foi jogada, assim, no momento que, assim, a gente não sabe mais o que fazer, o sistema é fracassado e dá um desespero, ele se joga o Keynes. Mas eu gostei muito da citação, porque ela traz uma coisa, assim, traz uma reflexão profunda sobre parte do que é o projeto do capitalismo e progresso, né? Que é pensar sobre os vícios do sistema, né? E os problemas internos a ele e onde está a raiz dos problemas. Isso vai ter uma conexão com o nosso debate sobre o livro anterior, que era o Territórios da Ciência e da Religião, na medida em que a gente viu que a teleologia clássica aristotélico-tomista, né, e, enfim, que estava presente, foi internalizada em grande parte pela tradição cristã, ela foi para o ralo quando começou a modernidade, e grande parte assim, a ideia de virtude como uma disposição humana que devia ser buscada, ela começou a se perder. Então, a gente está nessa época depois da virtude, né? E aí ele conecta isso com uma ética das virtudes. É impressionante, eu gostaria até de ler depois um pouco mais do Keynes para saber se ele realmente faz isso, né? Mas eu achei muito legal, olha só o que ele diz a respeito desse assunto, né? Portanto, vejo-nos livres para retornar a alguns dos mais seguros e certos princípios da religião e virtude tradicionais, que a avareza é um vício e o amor ao dinheiro é detestável. Porque aqueles que andam mais verdadeiramente nos caminhos da virtude e da sabedoria equilibrada são os que não se preocupam com o dia seguinte. Devemos, uma vez mais, valorizar os fins em detrimento dos meios e preferir o bem ao útil. Pô, eu achei isso muito legal, cara. Eu achei, assim, muito, muito bom, porque isso conecta com muito do que a gente está dizendo, né? Enfim, sobre o utilitarismo e tal, foi elencado esse ponto. E para finalizar, eu queria mencionar esse poema aí do Drummond, né? Já que o Amadeu trouxe uma contribuição da arte aí, sem querer virar sarau poético tal, mas esse poema do Drummond eu acho muito fantástico toca até um ponto que a gente conversou hoje, né? Sobre o meio ambiente e os limites da exploração dele, né?
sempre vai ter algo para contornar, mas onde que realmente está o problema? E aí ele explora isso. Eu vou ler o poema, tá? Porque eu não vou me contentar em só falar no poema. O Homem e as Viagens, né? Do Drummond. Eu conheci esse poema no ensino médio ainda. E aí eu fiquei assim, isso me marcou bastante. Então, vai. O Drummond fala assim, então, o homem, bicho da terra tão pequeno, chateia-se na terra. Acho que eu vou projetar para vocês, né? Acho que fica mais fácil, não? Todo mundo acho que está lendo também aí, então... Mas o poeminha do Drummond. Projeta aí para nós. Então tá dizendo assim, né? O homem e as viagens. O homem, bicho da terra tão pequeno, chateia-se na terra, lugar de muita miséria e pouca diversão. Faz um foguete, uma cápsula, um módulo, toca para a lua, desce cauteloso na lua, pisa na lua, planta bandeirola na lua, experimenta a lua, coloniza a lua, civiliza a lua, humaniza a lua. Lua humana, tão igual à terra, o homem chateia-se na lua. Vamos para Marte, ordena suas máquinas. Elas obedecem, o homem desce em Marte. Pisa em Marte, experimenta, coloniza, civiliza, humaniza Marte, com engenho e arte. Marte humanizado, que lugar quadrado? Vamos à outra parte? Claro, diz o engenho, sofisticado e dócil. Vamos a Vênus. O homem põe o pé em Vênus. Vê o visto. É isto? Idem, idem, idem. O homem funde a cuca se não for a Júpiter. Proclamar justiça junto com injustiça. Repetir a fossa. Repetir o inquieto. Repetitório. Outros planetas restam para outras colônias. O espaço todo vira a Terra. O homem chega ao Sol ou dá uma volta só para te ver? Não vê que ele inventa roupa insiderável de viver no Sol. Põe o pé e... Mas que chato é o Sol. Falso touro, espanhol domado. Essas são outros sistemas, fora do solar, a colonizar. Ao acabarem todos, só resta o homem. Estará equipado? A dificílima, dangerosíssima viagem de si a si mesmo. Pôr o pé no chão do seu coração. Experimentar, colonizar, civilizar, humanizar o homem. Descobrindo em suas próprias inexploradas entranhas a perene, insuspeitada alegria de conviver. Interessante, né? O poeta ele tenta chamar atenção para onde está realmente o problema, né? De tudo, né? Não está talvez a parte do, enfim, não é necessário dizer muitas palavras depois desse poema, mas eu queria chamar atenção, né? Para que isso é uma percepção ampla, né? De que talvez os problemas não estejam tanto somente na exploração do ambiente, né, mas em não se encontrar na exploração até os limites, né, do ambiente do ser humano, mas sem olhar para dentro do coração, né, e a humanidade é incapaz de fazer isso, né, então a gente precisa humanizar o homem, né, essa sentença é muito interessante, achei muito profunda, e acho que tem ressonância com o que a gente está tentando conversar aqui nesses dias, né. Sim. Cara, terminamos com um pequeno sarau. Brincadeira. Brincadeira. Mas foi muito legal, gente. Pelo menos, particularmente para mim, eu achei muito legal os debates que nós tivemos hoje. E nem parece, mas foi uma hora inteiraça de debate aqui, de comentando essas coisas. E foi muito produtivo. E eu acredito que vai ser ainda mais, porque daqui 15 dias nós vamos pegar a segunda parte deste capítulo e a gente vai conseguir dialogar melhor com todo o pensamento. Eu acho que trazer de novo algumas coisas que a gente comentou hoje e elaborar ainda mais a partir daqui 15 dias. E eu gostaria de agradecer mesmo a presença de cada um, mas agora nós não podemos mais fazer perguntas porque passamos já do nosso horário, o horário do almoço da família brasileira. E então eu gostaria de agradecer muitíssimo a presença de cada um. Eu gostaria de trazer alguns recados paroquiais, parafraseando o podcast Bibotalk. E os recados paroquiais que nós temos são o seguinte: daqui 15 dias nós temos a segunda parte deste nosso capítulo, e toda primeira terça-feira do mês nós estamos fazendo uma parceria junto com a CEL de estarmos levando um tema para debater no canal do YouTube deles. Então fica o convite com vocês. A primeira terça-feira de novembro nós vamos estar tendo mais um encontro com eles. Já está definido o tema, a gente está segurando ainda um pouco o peixe. No nosso próximo encontro a gente já solta aqui.
o tema que vai ser, mas assim, ó, vai ser muito bacana mesmo. E gostaria de convidá-los, para aqueles que não nos seguem, a nos seguir no Instagram, a se inscrever na nossa página no YouTube, que é chiquérrima, muito bonita. Deem uma passada lá para vocês verem. Se vocês quiserem recapitular alguma coisa do que nós já falamos, só dá uma olhada. Nós temos os nossos estudos do território da ciência lá, e tivemos alguns estudos também que foram feitos antes da pandemia, que são presencialmente lá no nosso Cafofo, na Casa Céu, onde nos reunimos, e temos todas essas coisas. Então, nos sigam no Instagram, se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho para não perder nenhuma notificação. E também nós temos a nossa página no Medium, ou Medium. Enfim, eu sou brasileiro, é portuguesado, é Gozar, não é Hozard, é brincadeira. Mas então, fique aqui para vocês o nosso convite de estar indo. Aqueles que não, acho que todo mundo aqui já faz parte do nosso grupo no WhatsApp, mas aqueles que não fazem, nos dá um toque no Instagram, manda uma mensagem que a gente adiciona vocês lá com todo o carinho e toda certeza. O Amadeu não faz. Aí, ó, tá moscando, hein? Mas, gente, então, um grandiosíssimo abraço para vocês. Muito Eu tenho obrigado. eu tenho um recado paroquial também, Arthur. Tem mais um? Manda aí, então. Obrigado. Então, gente, quem quiser fazer dobradinha hoje eu vou falar no outro encontro da BC2, lá do Recife, sobre o ajuste fino do universo. Quem não viu o encontro do ajuste fino, quiser dar uma olhada num papo menos humanas do que esse, mais exatas, mas bastante humanas também, vai ter muita coisa de história e filosofia da ciência e tudo mais. E quiser colar, é super bem-vindo, tá bom? Eu vou jogar depois as informações lá no grupo. E, gente, foi muito legal, viu, esse papo. Quero agradecer especialmente a Ana por conduzir o estudo. Eu cheguei atrasada, não vi a apresentação do Alden, do Quem Sou Eu, mas sobre o que foi ele. A Bia, né, que trouxe o devocional. Enfim, o Arthur, né, que conduziu o encontro. Todos que fizeram comentários aí, né. Pessoal, muito obrigado, viu? Foi muito joia mesmo. Tá sendo muito legal fazer essa jornada com vocês. Nossa,